acolhidos por todos nós, especialmente pela diretoria espiritual da nossa casa. Queremos saudar também aos companheiros internautas, né? Para aqueles que não sabem, todas as nossas reuniões são transmitidas através da internet, através do nosso site www.celd.org.br e também pelo espiritismo.net. Então, a gente está dando boa noite a todos os companheiros que nos acompanham à distância através da internet. E vamos então à abertura da nossa reunião com a leitura da nossa página. Nesse horário, nós estudamos o Livro dos Médiuns na nossa casa, e quem vai desenvolver o estudo essa noite para nós é o seu João Maceió e a Joseli, que vai comentar o Evangelho durante os passes. Então, vamos à leitura da nossa página, que todos têm nas mãos, que é são palavras de Leon Denis, o diretor espiritual da nossa casa, do livro No Invisível, e o título é Casas Mal Assombradas. A história do espiritualismo moderno começou por um caso de obsessão. As manifestações da casa mal assombrada de Aidesville, em 1848, e as tribulações da família Fox, que a habitavam, são conhecidas. Nós a recordaremos apenas através de um pequeno resumo. Todas as noites, uma inteligência invisível aí se revelava através dos ruídos violentos e contínuos, abrindo e fechando as portas, agitando os móveis, arrancando as cobertas das camas. Mãos frias e rudes agarravam as jovens senhoritas Fox, e o soalho oscilava sobre uma ação desconhecida. Por meio de pancadas dadas na parede, cada letra do alfabeto sendo designada por um número correspondente de golpes, essa inteligência afirmava ter vivido na Terra. Ela soletrava seu nome, Charles Ronsna. Indicava sua profissão de mascate e entrava em muitos detalhes sobre o seu fim trágico, detalhes ignorados de todos, cuja exatidão foi reconhecida pela descoberta de ossadas humanas na adega, no lugar preciso designado pelo espírito como sendo aquele em que seu cadáver tinha sido enterrado após o assassinato. Essas ossadas estavam misturadas com restos de carvão e de sal, que demonstravam a intenção evidente de fazer desaparecer qualquer traço desse acontecimento misterioso. Os curiosos afluíram. A casa tornou-se insuficiente para conter a multidão vinda de todas as partes. Houve até 500 pessoas reunidas para ouvir os ruídos. E através dessa manifestação tão nova e tão estranha para aqueles que delas foram testemunha, numa choupana de um pobre vilarejo do estado de Nova York, na presença de pessoas de condições modestas, é que o segredo da morte foi divulgado por um ser invisível no silêncio da noite. Pela primeira vez, nos tempos modernos, um pouco de claridade filtrou sob a porta que separa o mundo dos vivos do mundo dos desencarnados. Leon Denis. Então, vamos agora, depois dessa página do diretor espiritual da nossa casa, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, nesse momento então, Senhor, nos dirigimos ao teu amoroso coração para, Senhor, como sempre fazemos de início nas nossas orações, iniciar agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para estudarmos o teu evangelho de amor à luz da doutrina espírita. Hoje, especialmente, Senhor, estudaremos o Livro dos Médiuns. Assim, querido Jesus, nós agradecemos, mas também te pedimos, Senhor, que envolva-nos a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados,
Envolva-nos, Senhor, a todos aqueles que chegam, Senhor, sofridos ou trabalhadores. Envolva bem como o Sr. João Maceió e Joseli, que hoje estão responsáveis pelo estudo, pelas nossas reflexões, direcionando as nossas ideias. Assim, mestre querido, agradecidos estamos por essa oportunidade e em teu nome, Senhor, em nome da diretoria espiritual amorosa da nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai amoroso, justo e bom, nós pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes dessa noite. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, então, às segundas-feiras, nós estudamos o livro dos médiuns nesse horário, das 19h30. E hoje nós estamos estudando os itens 132 dos itens 132 do capítulo 11, que trata de lugares mal assombrados. Esse item 132 tem outras subperguntas, mas nós vamos ler só o item para deixar mais tempo para o senhor João Maceió desenvolver o seu estudo. Então, lugares mal assombrados. As manifestações espontâneas que se têm produzido em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em dar mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui origem da crença nos lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas às perguntas feitas sobre esse assunto. Então vem as perguntas que vão ser desenvolvidas pelo senhor João Maceió. Nós vamos passar a palavra agora ao companheiro, pedindo a Deus que o abençoe. Meus queridos, boa noite. Que a paz de Deus continue com todos nós, por todo sempre, como nessa hora. Estamos mais uma vez com vocês e eu peço sempre toda a paciência para nos aturar durante esse tempo. São 50 minutos, né? Que vocês têm que suportar. Há pouco tempo eu estive aqui com vocês e a gente repetindo se torna cansativo. Mas nós vamos procurar ser breve, o assunto é longo. E deixamos também um abraço fraterno da nossa casa Vinha de Luz, que está em franco progresso. É pequenina, cabe aqui dentro desse salão, ainda sobra algum espaço. Mas o objetivo é divulgar a doutrina e está sendo feito com muito amor, com muito carinho. E hoje nós estamos aqui de posse do Livro dos Médiuns. Isso é um assunto que muito nos palpita desde que nós iniciamos o trabalho nas casas espíritas em 1960 aproximadamente, que uma das coisas que mais eu me dediquei foi esse assunto, com relação à mediunidade. Mesmo porque isso já vem nos chamando a atenção em alguns fatos que acontecem na nossa vida, desde a nossa infância, né? E a gente vem trabalhando em cima dessas observações que nos chamam a atenção e que não tem explicação. E é assim de grande importância. Na minha família, quando ainda pequeno, aos 10 para 11 anos de idade, a minha irmã teve um processo obsessivo, uma influência espiritual, e essa influência espiritual começou a me chamar a atenção já com os 10 para 12 anos de idade. Lá em 1949, eu estava trabalhando em um lugar que os homens não gostavam de trabalhar. Eu, naquela época, eu me considerava que não era homem, eu era adolescente. Eu era muito fraco, muito magrinho, muito ruim fisicamente, né? E precisava de sustentar a família e tinha um meio de apressar esse trabalho com mais atenção. Nas propriedades da minha família existiam alguns lugares considerados esses lugares mal assombrados. São fatos que eu estou conversando com vocês com toda a naturalidade, que aconteceu comigo mesmo. E aquilo me chamou a atenção.
Os homens, os chefes de família daquela família, eles não iam lá nesse lugar trabalhar, porque era um lugar suspeito. Mas em vista da minha necessidade, eu desafiei e eu fui lá trabalhar nesse lugar, sabe? Um lugar assim, tipo um grotão assim, tipo coberto de folhas, de mangueira, um sombreado. E nesse lugar era um lugar assim muito ermo. E eu trabalhava ali, mas toda hora eu olhava para um lado, olhava para outro, como se tivesse alguém tomando conta de mim. Que são fatos que acontecem na vida da gente que fica sem explicação, mas hoje a gente tem. E eu fui trabalhar nesse dia, e quando aproximou-se assim em torno de 1 para 2 horas da tarde, eu olhei para um determinado lado, me deu a impressão, que não era impressão, era de verdade, que vinha alguém andando no caminho, na minha direção. Aqueles pezinhos de capim que existia na margem do caminho, eles abanavam. Quando a gente troca de passada, eles se mexem, né, com o vento que oscila dos nossos passos. E eu levava, porque era muito longe de casa, eu levava uma panelinha de barro com água, eu botava na forquilha da mangueira para ela ficar se refrigerando ali na sombra. Essa pessoa que veio andando na minha direção, sem eu ver se fosse vidente, eu tinha felicidade de ver, veio, quando chegou encostada ao meu corpo, eu senti como se fosse a presença de uma pessoa encostada em mim. Essa pessoa veio e assoprou bem forte na panela, e a panela estourou e a água toda caiu. Eu fiquei decepcionado e eu entrei num processo assim, talvez, de influência espiritual tão forte, que eu fiquei como se tivesse sofrido uma cãibra generalizada em todo o meu corpo. E eu, naquela época, com 14 anos, acredito que seja em 1949, surgiu dentro de mim essa ideia, né? Se existe essas manifestações que as pessoas falam que são mal-assombrados, elas não são um fato mal-assombrado, são espíritos que são donos daquele lugar, daquele trecho, daquele lugar onde eles estão morando ou convivendo com esse apego. Essas crendices do mal-assombrado, elas vêm desde antes, no Velho Testamento. A gente já encontrou muitos desses fatos. No livro de Tobias, tem observação nesse sentido, que Tobias ia para a roça e os espíritos iam confabulando com ele, 2, 3 espíritos conversando com ele. A gente até hoje em dia, quando nós estamos nas atividades nas casas espírita, existem pessoas que dizem: eu não exerço nenhuma atividade mediúnica porque eu tenho medo que os espíritos apareçam, materialize-se na minha frente, né? Porque é possível até a gente viajar na condução do lado de alguém que já desencarnou. Hoje a gente sabe que é um espírito, mas antigamente era um fato mal-assombrado. Agora há pouco tempo passou na televisão o rapaz que se encontrava com a jovem no interior de São Paulo, numa cidade, marcou o encontro, tudo, aí ele pediu o endereço. A moça teve dificuldade, mas deu o endereço mesmo assim. Aí ele foi parar na casa da moça. Quando chegou lá, a mãe da moça, que era já desencarnada, disse: não, eu tinha uma filha, mas ela morreu já faz alguns anos. E ela se encontra enterrada em tal lugar. E ele foi lá, estava enterrada, né, o túmulo dela, tudo direitinho. Mas a moça se materializava, encontrava com ele, marcou encontro, chegaram até a namorar e tudo. Que é triste namorar com o defunto, né? Deve ser triste. Mas esses fatos são as histórias e relatos que acontecem, né? No Fantástico passava antigamente umas reportagens sobre a vida espiritual. A coisa de uns 15 a 20 anos passados, tinha um trecho que apresentava essa narrativa, né? Uma senhora sofreu um acidente de carro com a família quase toda desencarnou.
Ela foi a principal figura do desencarne. Alguns estavam vivos, eles vinham de uma festa e ela se apresentava na margem da Presidente Dutra para fazer um sinal para que os motoristas parassem para socorrer. Aí ela pedia socorro, pedindo socorro a quem passasse, toda vestida, sapato alto, tudo direitinho, na beira da estrada. Quando o motorista parou, que voltou, quando chegou, não me encontrou. Mas ele olhou para um lado, viu o carro lá dentro do mato, de rodas para cima. Quando ele chegou lá, estavam os parentes dela ainda vivos, que precisava ser socorrido, mas ela, que era motorista, estava desencarnada no volante do ônibus. Então, esses fatos, a pessoa diz, é um fato mal assombrado, igual esse da minha infância, na minha adolescência. É um fato mal assombrado? Para nós hoje não existe mais isso. Isso simplesmente são espíritos que estão ainda apegados a esses lugares, como quer chamar a atenção. No próprio livro dos médiuns, tem aquele espírito que se materializou-se para uma pessoa, levou até o cachimbo com o rapé que ele botava dentro do fumo picado, que ele botava no cachimbo, materializado, e as pessoas de fora às vezes até duvidam, né? Mas isso vem acontecendo até hoje. Esse fato de 1848 foi um dos fatos que chamou a atenção. Até então, as pessoas não admitiam que os espíritos, depois de desencarnados, se comunicassem, ficassem tomando conta de algum lugar, ficassem convivendo com alguma coisa. A gente vê hoje até estudos feitos sobre antiquários, esses objetos velhos que a gente compra. Você chega nessas lojas que tem objetos velhos para vender, cadeira, sofá, cama. Eu trabalho num sítio, nesse sítio tem a dona do sítio, adora esses objetos. Telefone velho, globo, sofá, mesa com cadeira, eu até reformo para ela tudo. Mas alguns desses objetos têm dono, porque os donos eram tão apegados a ele que ficaram tomando conta. Aí hoje é o assunto que nós estamos estudando. Não podemos ver isso como fatos mal assombrados, podemos ver isso como um assunto exclusivamente de influência espiritual. Aí entre vocês, tem alguém perguntando, mas como é que se processa esse assunto? Através da mediunidade deles? Não, através da nossa mediunidade. No próprio livro dos médiuns, nos mostra que não é possível elaborar qualquer aparição espiritual sem a presença de um médium. O médium não se encontra aqui presente, mas ele se encontra em algum lugar nessa redondeza, fornecendo o material necessário para essa aparição. A gente, às vezes, eu já citei aqui a vocês, no dia de segunda-feira mesmo, aquele caso a casa que, uma família que não parava em lugar nenhum. Todas as vezes que se mudava, chegava naquela casa, e às vezes as casas já tinham sido habitadas, acontecia vários fenômenos mediúnicos e aparições. Aí procuraram todos os recursos, foram na igreja, foram num movimento espiritualista, aí foram no centro espírita, e lá no centro espírita eles chamaram a menina para fazer uma entrevista e disse, não, é que vocês têm uma menina em casa de 12 para 13 anos, que essa menina, ela tem uma mediunidade exclusiva, que tem esse efeito de materialização, de fenômenos físicos. E ela, todo lugar que ela chega, ela dá de cara com esse ambiente que ela já encontra, impregnado por essas vibrações eletromagnéticas causadas pelos espíritos que já conviveram, às vezes, naquele ambiente. Então aí foi desvendado o mistério. Às vezes até os objetos eram colocados num lugar, aparecia em outro. Quando eu vinha para cá agora na condução, eu estava lembrando do filme Os Outros. Eles tomavam conta da casa, né?
pensava que era eles que tomavam, que era dono da casa, mas quem tomava conta da casa eram os outros, né? Por isso que o nome do filme é Os Outros. E aquilo é um fato verídico, né? É um fato verídico que acontece em muitas casas. Nós tivemos no Centro Espírita Gregório Estevão, na Pedra de Guaratiba, uma moça, ela fazia parte dos trabalhos mediúnicos, e a família dela morava acima de Poços de Caldas, em Minas. E lá na fazenda dela, os espíritos andavam dentro de casa, faziam fogo, fechavam a porta, abria a porta. Era um sacrifício, né? Com certeza, depois que esse filme passou, os espíritos assistiram. Os espíritos devem ter assistido o filme, né? Aí se identificaram, porque é preciso que haja essa identificação. A gente não precisa ficar com medo da assombração nem dos espíritos, porque nós estamos rodeados de espíritos, tá, gente? Se eles aparecessem, uma vez uma moça chegou para mim, estava falando que se a mediunidade é uma coisa que se escolhe, que se a gente escolhe a nossa mediunidade, eu queria ser vidente. Aí eu contei a ela o que é que acontece em torno de nós, ela fez sinal da cruz, né? Diz com o juro que não queria ver de jeito nenhum, porque tem as coisas mais horríveis, né? Aí diz aqui na primeira indagação, diz, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas. Depende da elevação desses espíritos, depende deles. Existem muitos de nós, tem pessoas que têm medo do umbral, tem pessoas que têm medo da erraticidade, não é isso? Mas para nós, se a gente tiver até na erraticidade ou no umbral, como diz André Luiz, é interessante, porque nós já nos desprendemos desses condicionamentos aqui da Terra. Porque tem pessoas que dizem assim, gente, quando eu desencarnar, não quero ir para o umbral. Umbral, gente, é uma posição que a gente assume quando está aqui na Terra. Nós estamos aqui escolhendo agora o lugar para a gente ir para esse umbral nosso. Esse umbral nosso é uma conquista. A gente pensa que é uma infelicidade, mas não é. Infelicidade é você ficar tomando conta do carro dentro da garagem, desencarnar e voltar. O Richard Simonetti não tem uma página de Richard Simonetti que ele diz que quando a dona se concentrava na mesa mediúnica, na meditação dela aparecia um chevette velho, o espírito concentrado no chevette, que era tão apegada a esse chevette. Tem pessoas que pegam até o carro, levam para a rezadeira, não é isso? Para ver se tira o dono do carro de dentro do carro. É um sacrifício para a gente se desapegar. A gente queira ou não queira, a gente tem esses apegos. Tem pessoas que têm roupas dentro de casa. Essa roupa foi do meu casamento. Eu em casa eu tenho uma roupa minha de 3 anos de idade. Eu não dou fim àquela roupa, é um patrimônio, né? Eu fiz aniversário de 80 anos, eu levei a camisa preta que eu usei quando meu pai desencarnou. Quando meu pai desencarnou, eu estava com 3 anos. Aí eu não tinha dinheiro para comprar roupa, minha mãe tingia a roupa, todas as roupas de preto, nem a minha camisa que foi tingida está em casa, guardada, é patrimônio. Quer dizer, quando eu desencarnar, que alguém mexer naquela camisa, não se mete aí buscar a camisa não, tá bom? Que senão vai aparecer a mal assombrada do Maceió lá. Então todos dependem da nossa elevação. Tem os espíritos errantes, lugares da sua predileção? A indagação essa, a princípio ainda aqui no mesmo, os espíritos que já se não acham apegada à terra, vão para onde lhes oferece ensejo de praticar o amor. Esses espíritos que já estão na erraticidade, eles já estão livres, eles já estão libertos desses atavios. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala que os nossos condicionamentos são fortíssimos. A gente pensa que não. Mas são fortíssimos. Joana de Ângeles tem uma obra intitulada Ser Consciente, que ela fala que nós saturamos os objetos, as coisas, os lugares. Tem pessoas que dizem, minha xícara, eu só sento nesse lugar, só bebo água nesse copo.
uma dessas observações, através de pesquisas, uma certa pessoa sofria terrivelmente de dor de cabeça. E ele tinha comprado uns óculos, uma armação de óculos velho. Essa armação de óculos velho era de uma pessoa que era agarrado a esses óculos, não dava fim de jeito nenhum. Então, quando ele usava, essa pessoa viveu a vida toda sofrendo de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça. Desencarnou e essa dor de cabeça ficou impregnada nos óculos, e essa pessoa usava os óculos velho e não tinha remédio que desse jeito. Porque a pessoa usou o óculos do defunto, como diz Leon Denis. Leon Denis ele chama de defunto, né? Ele usou os óculos do defunto. Então, isso depende, gente. Quando nós estamos... É interessante que a gente não tenha tanto apego. É interessante. Quanto menos apegos, mais liberdade a gente conquista no mundo espiritual. A nossa liberdade lá, a irmã aqui está se preocupando que ela deve ter algum apego, alguma coisa em casa que ela não quer dar sumiço de jeito nenhum, né? Então, todos nós temos esses objetos, temos essas coisas. Todos nós temos. Agora, o interessante é medir as condições do uso. A gente saber usar enquanto estamos aqui na Terra. E quando nós estamos lá na erraticidade, a gente tem essa liberdade, que a gente já se desengastalhou de dentro desses miasmas infelizes do nosso passado. A gente já saiu dali, conquistou essa nossa liberdade. Quando a gente vai para o umbral, segundo André Luiz, também já conquistamos essa nossa liberdade. Joana de Ângeles, ela diz que a nossa prisão é em vista da nossa saturação aos seres e às coisas. Tem pessoas que têm medo, é uma saturação, é um condicionamento. Nos lugares, nas estradas desertas do interior, existe uma árvore chamada gameleira lá no interior, que essa árvore, todo mundo diz que é uma árvore, um pé de árvore mal assombrado. É tipo uma figueira muito grande, muito bonita. Essa árvore é mal assombrada. Quer dizer, você vai visitar um compadre seu, um parente seu, mas na volta, 10 horas da noite, você vai passar no pé de figueira da beira da estrada, não é isso? Mas desde que você está lá na casa do seu compadre, que você está preocupado em ir mais cedo, antes de meia-noite, que é para evitar que os espíritos dono lá da gameleira estejam lá. Mas nós alimentamos uma intensidade tão grande nesse pensamento, a gente que dá vida e forma aquilo que nós estamos pensando. A gente faz com que apareça assombração, que a gente não tem assombração, mas a gente força, e os espíritos que não estão fazendo nada, estão caçando o que fazer no mundo espiritual, eles se aproveitam da nossa ingenuidade e vêm aparecer debaixo dessa árvore. Aí é que atormenta mesmo. E a notícia vai se espalhar por todo canto. Na gameleira, passou de 10 horas da noite, o inferno está feito, né? Porque a gente é que alimenta essa ideia. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo de inferioridade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de ser eles mal? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mal. Isso é que a gente vê, o espírito atrasado é o espírito mau é aquele que carrega seu instinto de maldade com a intenção, às vezes, até de tirar a vida dos outros. Mas nós não. Nós devemos ver de perto que existem muitos espíritos que eles são pobres ainda de evolução, eles aparecem porque foram atraídos daquela casa velha. Aquela casa velha morou uma família, sempre usa destruir a casa. Ninguém quer morar naquela casa velha. Por que é que não quer morar na casa velha? Porque a pessoa carrega a ideia que os donos da casa estão morando. Mas essas notícias se espalham.
Ivone Pereira, nas suas obras, tem uma narração que ela fala que a pessoa estava 2 séculos tomando conta da casa que não vendeu. E além dele aparecer, ele fornecia o sintoma, a vibração do seu campo emocional ao dono da casa, do atual dono da casa. Tinha uma ferida na perna e sofria terrivelmente de dores. E fazia 2 séculos que ele tinha desencarnado. Como ele não vendeu a casa, ele ficou tomando conta da casa. Ele não era mau. Ele era uma pessoa simples, modesta. Mas a casa é minha. Não tem pessoas que são mão aberta, né? A casa é minha, eu não vendi, não adianta ninguém querer morar nisso. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferências ruínas, eles não têm essa preferência. Segundo o nosso querido André Luiz, eles não têm a preferência, mas nós o atraímos com os nossos chamamentos espirituais, nossas intuições espirituais, força esses espíritos a se ligar pelo processo vibratório e se relacionar conosco e aparecer nesses lugares que a gente às vezes fica assustado. Em geral, essas crenças populares guardam fundo de verdade. Qual será sido a origem da crença dos lugares mal assombrados? Aqui essas perguntas. No fundo de verdade está as manifestações dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Desde todos os tempos. Com essas histórias, quando brotaram lá no Velho Testamento, já essa notícia veio andando com as histórias de história em história até chegar aonde nós estamos. Só que depois desse 1848, as coisas mudou. Porque começou a se identificar que isso não era um mal assombrado, isso não tinha nada de errado. Eram os espíritos que provocavam esse chamamento. Nessa casa era o espírito que queria se identificar com a família, ele queria dizer que ele existiu. Nós tivemos um companheiro espírita aqui no ramal de Santa Cruz, Carlindo Mendonça, e ele foi convidado a visitar um sítio, uma fazenda, minha fazenda, lá em Campos, no estado do Rio. E ele chegou lá na casa, ele falou com as pessoas logo no caminho. Ele disse, se vocês verem eu falando sozinho, eu não estou falando só. Eu estou falando com algum espírito que está perto de mim, que eu vejo. E quando vocês me deixam, não precisa se preocupar, deixa comigo. Tá bom. E ele foi e chegou lá nessa casa dessa família, eles não dormiam direito, as coisas amanheciam fora do lugar, a porta amanhecia aberta, as coisas eram assim. Aí o Carlindo foi para lá com ele para ver se fazia a identificação. Foi quase parecido com as irmãs Fox. Aí quando ele chegou lá, apareceu uma moça já de uma certa idade, dos 40 anos, 35 para 40 anos, solteirona. Aí ele olhou para ela e perguntou, você está aqui há muito tempo? Aí se você me responda com seu movimento da cabeça, sim ou não. Aí ela disse que sim. E começou a fazer indagação com ela, ele vendo, mas as pessoas não estavam vendo. Aí perguntou a ela por quê, pegou um pedaço de papel e tomou nota. Por que é que ela estava naquela casa durante tanto tempo? Aí ela disse, eu sofri um estupro e fui assassinada e enterrada no fundo do sítio. Hoje é mata, aonde eu estou enterrada, mas vocês podem procurar o cartório de Campos, que meu nome está registrado lá. Quer dizer, os espíritos sempre apareceram nesses lugares. Como não existia explicação do espiritismo, esses espíritos passaram a ser vistos como mal assombrado, como fantasma, não é isso? Mas agora a gente já sabe que não é. Quando alguém, eu até me preocupo muito, quando as pessoas me procuram na rua, me pedem uma ajuda, qualquer coisa, uma informação, eu lembro de Humberto de Campos, que Humberto de Campos diz, às vezes é o espírito, te cuida, né?
Porque às vezes é o Espírito que está testando a gente, fazendo um teste. Está conversando com a gente, é um Espírito pedindo uma ajuda, uma esmola, está materializado. Eu contei aqui a história a vocês do mendigo que só queria que eu desse a ele de presente aquele biscoito da vaquinha, né? Ele exigiu. E era longe de eu comprar o biscoito da vaquinha no supermercado, mas eu fiquei com a minha pulga atrás da orelha, né? Eu disse, será que esse mendigo não é uma materialização para provar que eu não tenho a fé que eu sempre falo que tenho, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, que nós somos médios, os espíritos podem se materializar. Tem uma mensagem também do velho Trôpego, que a pessoa foi para a Central do Brasil, encontrou um velhinho cheio de bolsa que ia para Queimados, pedia uma ajuda para pagar a passagem e a pessoa negou. E a pessoa era espírita e estava vindo do centro espírita e a pessoa negou. Quando ele chegou dentro do trem que ele viajou, ele se identificou com o seu sentimento, disse, o velhinho estava necessitado mesmo, por que você não deu? Aí ele chegou em Cascadura, pegou outro trem de volta e voltou para a Central. Quando chegou na Central estava o velhinho com as bolsas. O trem que o velhinho precisava pegar para Queimados já tinha partido. Mas o velhinho estava lá, ele disse, não, eu vim para lhe atender, eu não tinha dinheiro trocado, mas agora tenho. Ele disse, não, meu filho, naquela hora eu estava precisando. Agora, para o que eu preciso, eu posso voltar amanhã para me encontrar com as pessoas. Aí ele disse, que infelicidade, né? Essas coisas que a gente pode ser surpreendido com esse fantasma, né? Com esse mal assombrado. Aí quando chegou no meio da semana, ele foi para o centro, para a reunião. Quando chegou lá na reunião mediúnica, através do médium, apareceu o velhinho. O velhinho disse, eu sou o velhinho da Central, que te pediu ajuda. Está entendendo? Só para testar a sua qualidade como espírita sincero e fiel, tá? Ele ficou decepcionado. Então é interessante a gente, quando andar na rua, que alguém se aproximar da gente pedindo algum auxílio, a gente deve desconfiar, tá? Em vista disso, parece que se deve considerar absolutamente falsa a crença dos lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos pelas coisas materiais, pode sê-los por determinados lugares. Os espíritos, como eu já falei, eles podem ter predileção por lugar e por objetos, como eu falei do antiquário. A que circunstância pode se induzir a buscar tais lugares? A simpatia de algumas pessoas que se frequentemente, ou o desejo de que elas se comuniquem. Entretanto, nem sempre anima a atenção louvável, quer dizer, eles procuram sempre através dessa vinculação, que eles estão por laços de afinidade, ou às vezes até por simpatia. Tem espíritos que talvez já tenha se encontrado com a gente em vidas passadas. Essa palavra talvez dentro do espiritismo ela não funciona. Mas a gente às vezes vê que tem pessoas que têm uma vaga impressão que eu já te conheço, não é isso? Eu tenho a impressão que eu já te vi, mas a gente já se viu mesmo. Nós só estamos juntos por laços de afinidade, até no que não deve ser feito. Quando a gente vai fazer o que não deve, tem alguém que se junta por laços de afinidade negativa para nos arrastar para o caminho da desordem. Então esses espíritos eles são atraídos por essa simpatia e às vezes é por lugares, né? Os lugares assombrados sempre dão por antigos habitantes deles, sempre não. Às vezes por conta, se é um antigo habitante de um desses lugares, é espírito elevado. Às vezes a pessoa que habitou nessas casas eram pessoas boas. Eu fui visitar uma fazenda, tipo excursão, em Vassouras, lá tem as fazendas do café. Tinha aquela fazenda secretária. Naquela fazenda secretária ela é dividida em 3 espaços. Um espaço social para receber as visitas, um espaço íntimo que é para a família, tinha o espaço religioso, e tinha o espaço da escravidão, lá ali tinha tudo, né? Mas a vibração que eu registrei lá, em todos os 3 departamentos, social,
íntimo e do padre, eu encontrei a vibração positiva. Eu não visitei o ambiente das escravidão. Mas segundo me contaram, que diz que a vibração também era boa, que eles eram bem tratados. Mas quando eu saí dali, fui na cidade. Na cidade tem uma fazenda lá, da Era, que era de um secretário que negociava as coisas do café. Ali naquela fazenda, quando eu entrei, que eu cheguei no meio do salão, eu voltei. Eu não estava me sentindo bem, estava passando mal naquela época da respiração, e eu senti que não ia dar certo em vista da carga vibratória. Porque os ambientes onde nós vivemos, convivemos e nos relacionamos, eles ficam impregnados com a nossa vibração. É tanto que agora nós estamos passando por essa transição planetária, moral do mundo, e a espiritualidade está pedindo que a gente tenha um cuidado assim todo especial com o nosso campo emocional. Aonde você estiver, que você seja um orvalho de luz, que você seja uma centelha divina, que você não deixe se contagiar com o ambiente. Faça tudo para isso, para que tudo possa acontecer de melhor. De onde nasce a ideia de que os espíritos veem perfeitamente, vêm durante a noite? É sempre os lugares obscuros, é uma prova do nosso atraso, né? E a produzes na imaginação. Todas as crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. Tudo isso vai acabando com o tempo, né? Sendo assim, por que então que alguns espíritos anunciam sua vinda e as suas manifestações para certos e determinados dias, como sexta-feira, por exemplo? Isso faz espíritos que aproveita da credulidade das pessoas. É tanto que até nos trabalhos, nos centros espíritas de Umbanda, os espíritas só se aparecem como preto velho porque o povo quer que eles se apresentem como preto velhos. As pessoas acham que só pode curar se tomar um banho, só pode fazer isso. E no outro dia eu estava fazendo um trabalho que eu sempre faço da divulgação da doutrina espírita, é pura e sincera. Joana de Ângeles, ela fala que a nossa liberdade desses condicionamentos está na nossa confiança em Deus. Libertação pelo amor. A Joana fala sobre isso. Emmanuel também fala. Emmanuel, até dentro do campo da mediunidade, ele tem Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel. Esse livrinho é um livrinho assim, muito pequeno, que ele fala que todo esse campo de sintonia com o mundo espiritual está dentro de nós. Mas depende da nossa posição moral, aquilo que a gente emite de dentro de cada um de nós para atrair os espíritos superiores ou inferiores, até nos lugares onde a gente se encontra, né? Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde reposam seus corpos? O corpo era simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro, nenhuma atração ele sente pelas correntes que o prendem. Os espíritos, por mais atrasados que sejam, dificilmente eles ficam nos túmulos. Mas já foi visto muitas vezes espíritos no cemitério, caminhando de noite. Na década de 60, aqui no Rio de Janeiro, ainda existia bonde, existia uma moça que pegava o bonde próximo a São Cristóvão e viajava de bonde para o cemitério do Caju. E às vezes sentava perto das pessoas. Várias pessoas viajou com aquela moça, inclusive perfumada e tudo, né? Toda arrumadinha. Quando chegava lá, ela dava tchau, descia do bonde e entrava no cemitério. Aquilo é né? Pessoas... Já imaginou viajar com passageiro desse? Porque são apegos. A gente fala sobre condicionamento, sobre essa saturação mental. Quando nós estamos ainda hoje fechados, sem aceitar a reencarnação, nós ainda aceitamos a morte, gente. Nós ainda aceitamos a morte.
A morte, eu estou usando a palavra morte, que eu já fui advertido pelos espíritos que eu não usasse essa palavra. A morte é para quem morre, tá? A morte é para quem morre. Bezerra de Menezes, no livro Na Fronteira da Loucura, ele mostra que existem muitas criaturas mortas no mundo espiritual. Vocês entenderam? Eles morreram, estão dentro do caixão e não arreda. Eles acham que vai esperar o juízo final. Isso já está 20 séculos lá no mundo espiritual. Agora, nessas obras novas de Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, esses espíritos de escola, eles estão fazendo um trabalho de conscientização da reencarnação no mundo espiritual. Porque a nossa reencarnação, visto pela doutrina espírita, tem só 160 anos. Já existia no passado, mas ninguém aceitou. Eles mataram a reencarnação do passado. Essa reencarnação que nós estamos falando agora, a gente se identifica com a nossa vida, com os nossos atavios, com os nossos costumes, com os nossos vícios, tudo nós nos identificamos com isso do passado. Só a doutrina espírita que veio nos trazer esse esclarecimento. É interessante que a gente se liberte disso, para a gente não voltar para o mundo espiritual e ficar morto. Se tem um cemitério, lá foi um cemitério, acabaram com o cemitério e plantaram batata, se a pessoa for andar lá de noite, vai encontrar os defuntos, que ainda estão enterrados lá, se já faz 10. Em Campo Grande tem um cemitério dentro de Campo Grande, ali detrás da Coronel Agostinho, perto daquela igreja Nossa Senhora do Desterro, ali tem um cemitério. E ali tem dois centros espíritas que fazem o trabalho. E ali tem uma grande polêmica de inimizade de espíritos que foram jesuítas, que era contra a implantação do cristianismo através do espiritismo na área da zona oeste de Campo Grande. E eles ainda trabalham até hoje, quer dizer, agora é estacionamento de carro. Com certeza esses espíritos deviam pegar uma carona e sair lá de dentro desse cemitério, né? Nesses carros que estacionam lá, porque eles ainda estão lá, tomando conta. E a pessoa cai dentro dessa vibração negativa. É interessante a gente se libertar. Seria agradável em qualquer outras as preces que a eles são feitas juntos dos túmulos dos seus corpos. A prece, bem sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior foi a ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Nós sabemos que a oração, ainda mais falar desse assunto comigo, eu tenho uma verdadeira admiração pela oração. Eu hoje orei por todos vocês, tá? Já pedi a Deus com todo carinho, com todo amor, porque vocês estivessem bem bonzinhos para me aturar esse tempo todo, né? Então eu oro toda terça-feira, eu oro pelo Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo mundo inteiro, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão passando mal, doentes, pelos aqueles amigos que já desencarnaram. Toda terça-feira, entre 10h30, 10, 11 horas da noite, eu faço isso. Sem um compromisso, porque a gente tem um compromisso marcado no culto do Evangelho. Eu realizo o culto do Evangelho dia de sábado, no horário de 8 às 9. Mas essa oração que eu faço é especial para o Brasil e para o mundo. Para todas as pessoas que eu encontro nas casas espíritas, que elas sejam influenciadas pela graça de Deus. Eu peço isso de todo o meu coração. Quando eu me levanto de manhã, eu oro, agradeço a Deus ter acordado. Porque tem muita gente que desencarna dormindo, né? Se eu acordei, mesmo que eu tenha dúvida, né? Que existem dias que a gente acorda que parece que não acordou. Parece que ainda está, não é? Feito o caso que eu falei a vocês, que eu sofri a ação de um raio num dia de um temporal. Eu estava indo para o centro espírita. Veio um raio por cima da rede de alta tensão. Quando chegou pertinho de mim, descarregou próximo a um transformador. E a gente não desencarnou. Mas aquela tocha de fogo, aquela ação que aconteceu, parecia que a gente tinha passado para outro mundo. Aí eu, de brincadeira, quando eu cheguei no centro, eu falei com o pessoal, disse: vocês acham que eu estou vivo? Vocês têm certeza? Eu quero que vocês me examinem, porque eu tenho a impressão que eu desencarnei agora há pouco. Quer dizer, a gente fica com essa dúvida.
que passar desse mundo para o outro é um relapso, é um instante, né? Então a gente deve estar sempre preocupado. Se nosso objetivo é esse, eu tenho uma verdadeira admiração pela doutrina espírita. Eu quero ver todos felizes. Se nosso objetivo é esse, a prece tem sentido? Tem. Quando a gente for fazer a prece, o nosso tempo é pouco. Quando a gente for fazer a prece, a gente lembra, tem um querido nosso chamado Manuel Filomeno de Miranda e outro chamado Bezerra de Menezes, outro grande amigo chamado Francisco de Assis, que a gente associa a nossa prece a quem está perto de nós. E a gente faça a oração sempre fazendo com que ele vivencie os seus sentimentos. Senhor, nesse instante que eu estou em comunhão de sentimento contigo, recebendo as vibrações da tua bondade, que essa vibração de amor e de bondade, que ela se encontra nesse instante influenciando a minha vida, fortalecendo essa pequena fé que contém dentro, eu ando com ela em todos os instantes da minha vida, querendo pôr em prática, Senhor. Deixa, Senhor, que todos se contagiem com essa beleza que eu estou sentindo nesse instante. Que eles pensem como eu estou pensando. Que eles vivam a tua graça como eu estou vivendo nesse instante. Vivenciando a tua misericórdia. Que os espíritos, eles acompanham a gente com o pensamento, eles acompanham. A gente não ora fazendo oração para esses espíritos que estão aqui no mal assombrado, pedindo a eles para se afastar, não, gente. Porque quanto mais a gente afastar, eu já estive contando a vocês daquele sapinho que tem no interior, a gente varre ele hoje de detrás do pote, quando amanhã ele está detrás do pote de novo. A gente varre quando amanhã ele está... Os espíritos teimosos, vingativos, eles são assim. Mas o que é que a gente faz para convencer esses espíritos? Sensibilizar com o nosso amor. Sensibilizar, fazer com que ele sinta a gratidão de Deus que você está sentindo em teu coração. É proveitosa a oração? É, de grande importância. Sempre orar, mas sem pedir. Eu peço a Deus que todos os espíritos que estão influenciando a minha vida negativamente, que eles sejam socorridos e levados para o mundo espiritual. Não. Eu faço oração, eu quero que eles fiquem aqui. E assista a oração junto comigo. Recebam a graça de Deus igual eu estou recebendo. A gente não manda que eles vá embora, porque às vezes são parentes nossos de vidas passadas que a gente fez alguma trapaça qualquer e eles estão ainda ali cobrando, né? Vamos ter paciência. Em vista disso, parece que não deve considerar absolutamente a falsa crença dos lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por outras coisas, né? Que circunstância pode induzir a buscar tais lugares? A simpatia de alguns, como eu já estive falando, né? Pode estabelecer o lugar desde conflito que de proteger uma pessoa ou uma família, certamente os espíritos voltam. Os bons espíritos que já evoluíram, eles voltam para tomar conta, para ajudar, para proteger, para amparar a gente. A gente deve aceitar parentes nossos que se tornam verdadeiros anjos de guarda. Haverá alguma coisa de real na doutrina da Dama de Branco que eu já falei? São as histórias que hoje, com a doutrina dos espíritos, a gente admite que não seja mais a Dama de Branco. Seja um fato lógico, verdadeiro, que esse espírito queria se apresentar desse jeito para ser identificado. Porque nós somos identificados pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de se vestir. Vocês podem prestar atenção que a maneira de vocês se vestir é uma só durante a vida toda. Seu corte de cabelo, sua pintura, seu jeito. Vocês podem prestar atenção que um dia quando eu me manifestar no centro de vocês depois desencarnado, vai ser com a roupa xadrez. Está entendendo? Está aqui, ó. Quantas vezes eu falo isso com vocês, não é isso? Porque eu tenho essa predileção por essa roupa. Meu corte de cabelo é esse, minha roupa é essa, a cor da minha roupa, meu jeito de ser é esse. É esse jeito que eu vou levar para o mundo espiritual. Por isso que a Dama de Branco se apresentava de branco, né? Haverá meios de expulsar os espíritos. Um dos meios mais eficazes, eu toquei nesse assunto agora, é você sensibilizar pela tua bondade, sensibilizar. Aí a gente faz uma pergunta.
conta. E quando são teimosos esses espíritos renitentes, insistem em te obsidiar, procuram um jeito todo especial de envolver na tua beleza. O nosso querido Djalma Santos, eu já toquei nesse assunto a vocês há pouco tempo, nesse livrinho sobre transição moral do homem, planetária moral do homem, tem um capítulo que ele fala do campo eletromagnético. Esse campo do nosso magnetismo, ele age em silêncio. Todas as vezes que você pensa no bem, age no bem, vivencia a bondade de Deus em teu coração, não precisa palavra. Você, como disse Jesus, você já está sendo uma prece. E você contagia com o teu campo eletromagnético. Os espíritos, por mais inferiores que eles sejam, eles se identificam com isso. Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que os espíritos sofrem verdadeira repugnância pela luz do Cristo. Ele chama o filho do carpinteiro, ele trata Jesus com menosprezo, porque a intensidade dessa luz divina é tão grande que ofusca os olhos desses espíritos imperfeitos. Então, o que a gente puder fazer para contagiar a inferioridade dos ambientes com a nossa beleza espiritual, nós tudo devemos fazer para isso, né? Que se deve pensar da relação da eficácia do exorcismo, ou forçar os espíritos. Eu estou tocando nesse assunto agora. O exorcismo não deve ser feito porque a gente já notou que existe a teimosia, você não convenceu. É preciso que haja esclarecimento e contágio. O Bezerra de Menezes diz que o nosso contágio, certas horas, vale mais que a oração. Por quê? Você atua o teu campo emocional tão lindo, tão sublime, tão bonito, tão belo. Agora esse mês de outubro que a gente falou tanto em Maria, mãe de Jesus, a gente nota que o ambiente onde Maria se apresentou e até hoje é impregnado com essa vibração divina nesses lugares. E os espíritos por ordem inferior, quando chegam nesses lugares, eles são contagiados, né? Então, resulta da explicação acima que deve os espíritos que prenda certos lugares, de preferência permanecer neles. E para não, a pessoa diz, vamos fazer um trabalho lá na casa para a gente afastar os espíritos. Não, a gente vai fazer um trabalho lá na casa para contagiar os espíritos que estão naquela casa morando. Eles vão chegar ao bom senso através das vibrações de amor e de bondade. Essa questão desses ambientes mal assombrados, eles vão continuar existindo? Vão. Para as pessoas que não aceitam o espiritismo, para as pessoas que não aceitam a vida após a morte, elas vão continuar cultivando esse sentimento. Mas para nós não. Nesse livro, Senda Luminosa, tem um capítulo que fala sobre aqueles que gostam de ler, o capítulo 27, a morte e seus atavios. Essa morte e seus atavios mostra que nós somos, no mundo espiritual, o que nós levamos daqui. Apego à roupa, apego ao lugar, apego aos objetos, apego à simpatia, ao bem que a gente quer. Mães de famílias que voltam para dentro de casa para obsidiar o filho, porque gosta dele demais, se torna uma terrível obsessão. Então, tudo aquilo que exageradamente a gente se autossaturou, nós vamos levar isso para o mundo espiritual. Nós vamos levar, transportar dentro de nós. Esses atavios nossos do mundo espiritual é o que nós estamos sendo aqui no mundo nesse instante. Não adianta falsa ideologia. Eu creio em Deus, só aqui dentro do centro. Quando chegar ali fora, não creio em nada. Uma falsa ideia que eu admito acima de tudo, sou cristão, mas não faço nada. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, eu sou cristão, mas eu quero que o resto se dane. Quer dizer, aí não é cristão. E Jesus, de maneira nenhuma, nunca alimentou essa ideia de condenar ninguém. Então nós estamos aqui
pregando a liberdade do nosso sentimento e dando consciência à vida espiritual. Que tudo isso que acontece em todos esses fatos mal assombrados, nada mais é do que a manifestação dos espíritos. Uns espíritos querem provar que existiram e aonde moraram, outros querem mostrar a simpatia que ele tem pelos seus entes queridos, pelos objetos e pelas coisas. Então nós devemos, acima de tudo, contagiar o ambiente com a nossa beleza, pedir a Deus que sejamos a luz do mundo, que sejamos essa luz. Por mais simples que a gente seja, a gente tem que chegar a um bom senso nessa encarnação agora, que a espiritualidade está pedindo, até o nosso querido Fabiano de Cristo, ele está pedindo que a gente não se afaste, não desliga a televisão quando o quadro for triste. Procure sustentar aquele momento que você está vendo, aquela cena triste, daquela destruição da Síria, da África. Procure um momento que você possa contagiar eles à distância com a tua beleza espiritual. Eu já creio em Deus. Peço de todo o coração, Senhor, que essa centelha de luz que brota no meu coração contagie aquele sofrimento de todas aquelas pessoas que sofrem por esse mundo afora. Porque nós, como disse Jesus, nós somos a luz do mundo. Muito obrigado, tá? Nós vamos agradecer, né, ao Sr. João Maceió pelo estudo que ele nos trouxe. Tão bom, não é? Tão agradável. E o tempo, né, a gente tem que dar continuidade. Mas foi muito bom, que Deus o abençoe, que o Sr. Maceió possa estar outras vezes aqui conosco, né? Que Deus lhe abençoe, viu, Sr. João? Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião e nós vamos estudar o Evangelho no seu capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e o item 17, que é carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Antes de nós lermos o Evangelho, gostamos de lembrar, né, aos companheiros que a responsabilidade da tarefa mediúnica está a cargo dos nossos irmãos médios. Nós outros que formos portadores de mediunidade, a gente pede que, por gentileza, não deem passividade. Tá bom? Então, vamos à leitura do nosso Evangelho, que vai ser comentado pela nossa Joseli. E nos diz assim o item 17. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Aí o item 18. Chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? E aí o item 19 vem o comentário que diz assim: alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque vós sereis recompensados no céu. Essas palavras podem assim ser traduzidas: sede felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-vos por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta que aquele que me quer seguir, pegue sua cruz, isto é, que suporte corajosamente as dificuldades que a sua fé lhe acarretar, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim,
perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que aqueles que perderem tudo aqui na terra, mesmo a vida, pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, pela sua perseverança e sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrestres, Deus dirá: já haveis recebido a vossa recompensa. Então, nós vamos pedir aos nossos companheiros médiuns, não é, que se dirijam aos seus locais de trabalho, acompanhando a orientação da coordenadora do salão, não é? Nós outros que estamos aqui na assistência, né? Vamos, nesse momento, não se ligar nesse movimento dos médiuns, né? Vamos, assim, fechar os nossos olhos, acerenar nosso coração, nossa alma, né? Nos ligar à figura amorosa do Senhor Jesus junto a nós. Os queridos companheiros internautas que nos acompanham, se liguem aqui à casa, para juntos, né, todos nós nos unirmos pelo pensamento, pelo sentimento do bem, né? Nos liguemos uns aos outros, aos nossos benfeitores, nossos guias, não é? Nossos amigos espirituais, a diretoria espiritual dessa casa. Agora, com o sinal da companheira, estamos todos prontos aqui no nosso salão, no CELD, vocês aí na internet também acerenem os seus corações e vamos à nossa prece. Senhor Jesus, chegamos então ao momento do passe. Momento esse, Senhor, que recebemos do alto, dos teus mensageiros de luz, esses bondosos companheiros da espiritualidade, os fluidos, Senhor, balsâmicos, benéficos, renovadores das nossas forças, das nossas energias. Por isso, Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento. Mas também, Jesus, te pedimos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, todos os irmãos que estão ligados a essa casa pelo pensamento e pelo sentimento. Que sejam derramados sobre todos nós, Senhor, as tuas bênçãos de luz. Envolva a companheira Joseli, aos irmãos médiuns, Senhor, que estão responsáveis pela tarefa. Derrama sobre eles, Senhor, forças de paz e vibrações de amor, para que juntos, Senhor, possamos dar por iniciada, com a sua autorização, com a autorização da diretoria espiritual, mas, sobretudo, com a autorização de Deus, iniciamos esse momento, essa hora do passe. Fica conosco, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. A perseguição aludida por Jesus representa as dificuldades que encontramos para vivenciar o Evangelho e as incompreensões existentes entre os homens com relação a ele, Jesus. A cruz que carregamos deve ser para nós motivo de alegria, porque é o prenúncio da libertação. Então, qual o roteiro sugerido por Jesus para aqueles que pretendem andar em suas pegadas? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E o roteiro para a conquista da felicidade inclui o desapego ao bem próprio, em proveito do bem de todos, a suportar corajosamente as consequências dos atos de ontem e de hoje, e a procura de Jesus como divino modelo. Renunciar a si mesmo significa desprender-se do egoísmo, através do esquecimento de si próprio em favor do próximo, e a vivência integral das coisas espirituais. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimentos. E tomar a sua cruz é a aceitação resignada e com ânimo das provações e resgates pelo quais temos que passar e cuja causa está nos erros cometidos por nós no passado. Quanto à expressão siga-me, no dizer de Jesus,
significa o tomarmos como modelo, procurando em seus exemplos as diretrizes para a nossa vida. E a expressão salvar-se a si mesmo e perder-se significa viver uma vida voltada para os prazeres e gozos que o mundo oferece, na vã ideia de a estarmos aproveitando. Contudo, renunciar aos prazeres e gozos do mundo não significa que o homem deva adotar uma postura completa de fuga a esses prazeres, mas vivê-los atribuindo-lhes o relativo valor. E perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se corresponde a viver uma vida de renúncias e sacrifícios, dedicada às coisas espirituais, cuja recompensa é a bênção da paz na vida espiritual. Portanto, nossa cruz representa as dificuldades e obstáculos da vida presente, consequência de nossos erros do passado. Constitui, ao mesmo tempo, a nossa esperança de libertação, cabendo-nos, portanto, carregá-la com ânimo, firmeza, alegria e resignação. Para isso, é necessário seguir o roteiro estabelecido por Jesus, quando ele diz, siga-me, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim, é seguir todos os ensinamentos que ele nos deixou através do Evangelho. Que possamos, então, continuar a nossa trajetória confiantes e entendendo que todo sofrimento que vem, mas vem para o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Vamos então encerrar nossa reunião com a nossa prece, né? Senhor Jesus, nesse momento então, estamos encerrando a nossa reunião de estudos e passe do Livro dos Médiuns. Mas antes de encerrarmos, nós gostaríamos primeiramente de agradecer. Agradecer por ter podido chegar até aqui, Senhor, todos nós, nessa reunião que foi tão boa, de aprendizado, de estudo, que tivemos a oportunidade de receber dessa espiritualidade amiga, essa vibração de paz, de esperança, essa sustentação, Senhor, para os nossos espíritos. Então, as nossas palavras sejam de agradecimento, mas também, Senhor Jesus, nós te pedimos que nos abençoe, que envolva o nosso coração, o nosso pensamento, fortalecendo, Senhor, a cada dia os nossos passos, os nossos sentimentos no bem. Senhor, te pedimos também pela nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso país, Senhor, pelo nosso povo, que possamos cada vez mais ter a proteção e o amparo, Senhor, do alto. Que possamos também, Jesus, retornar aos nossos locais de origem com proteção, com amparo, Senhor, com sustentação até a nossa casa, até aonde temos que chegar. Sim, querido Jesus, em teu nome, em nome da diretoria espiritual amorosa da nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes em torno do Livro dos Médiuns. Fica conosco, Jesus, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz.